pessoal que está aí pela internet, e aos desencarnados também, né? Antes era só os aqui, os desencarnados, agora tem os que estão desencarnados lá em casa, né? Encarnando só. Mas é um prazer enorme. Que bom que hoje nós temos essas comunidades, né? Apesar de que eu chamo atenção. Eu gostaria de chamar a atenção uma coisa que eu estou fazendo lá na Serra, que a gente está deixando de ir na Casa Espírita para assistir a palestra em casa. Estar na Casa Espírita é muito importante, porque além da questão da própria questão vibracional, existe também a questão da relação. Nós precisamos ter contato com todos. Então, assim, às vezes a gente se acomoda, e existe muito aquele, a gente em casa, a gente tem um problema muito de acordar e não ter mais, né? Então, assim, é ótimo ter a comodidade, mas vir à casa espírita é muito importante, né? Para que a gente possa compartilhar. É claro que é muito bom, é útil, mas a gente precisa estar trabalhando junto. Prazer estar retornando, né? Nessa casa que eu já, né, anos após anos, não vou dizer quase na fundação, mas vou dizer quase na fundação da casa, a gente estava aqui. Eu dei uma trégua depois da pandemia, várias situações, que eu não vou aqui entrar em detalhes. E esse ano eu resolvi começar a voltar a falar, porque eu percebi que está começando a ter um problema muito sério. Alguns oradores da minha época, eu falo da minha época, que a gente depois se tratasse sempre, eu estou vendo que muita gente está deixando de falar, pelos motivos também deles, e a gente, querendo ou não, escuta a inspiração do mais alto, convidando a gente para não largar a charloa no meio do caminho, afinal de contas. Eu falo, já tem mais de 40 anos da minha vida, não está na hora de parar ainda não, ainda eu tenho força para continuar. Mas é muito interessante como que a espiritualidade trabalha. A gente deve, chegando agora aqui, uma mensagem que foi dita, e hoje, antes de ir para cá, parei mais cedo no consultório um pouco, para descansar, e eu estava vendo uma palestra sobre o sinal dos tempos, e falando sobre o último capítulo da Gênesis, que vem de encontro à mensagem que ele viu aqui agora, no futuro que está por vir, né? Nesse futuro onde os homens terão que trabalhar, continuar trabalhando, porque todo mundo, às vezes, está querendo encontrar um paraíso onde vai ficar na beira do mar, né? Comendo camarão, tomando sucos naturais, a coisa não é bem assim. Trabalho, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, essa é a mensagem de Cristo. Então, a gente percebe que a mensagem diz que nós ainda não percebemos a verdade do que nós estamos fazendo. Então, hoje eu vim trazer para a nossa reflexão um tema onde a gente vai falar um pouco do reino de Deus, do reino do coração, mas eu não gosto de ser chamado de palestrante. Eu acho que eu não sou um palestrante. Sou aquele cara que gosta de ir nos lugares para fazer reflexão. Uma reflexão, porque eu não tenho diferença de ninguém. Eu estou na vida como todo mundo, estou reencarnado como todo mundo. O que as pessoas passam, eu também passo as coisas a gente conviver, então eu gosto de fazer uma reflexão. Então, se vocês perceberem que eu estou indo meio perdido, vocês levantam a mão e dizem, para, porque como estamos entendendo, a gente dá uma paradinha, mas a gente vai chegar no final, a gente vai chegar numa conclusão do que eu quis trazer como mensagem. Nós vamos começar aqui falando de uma coisa que eu gosto, que é a Joana de Ângeles, porque está na minha área de trabalho, está na minha área de vivência, né? E ela vem falando sobre imaturidade espiritual. Essa mensagem que está no livro Entrega-te a Deus, né? Psicografado pelo Divaldo, e ela cabe muito para os momentos que nós estamos vivendo agora. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção no contexto, porque depois nós vamos juntar os pedacinhos, vamos fazer uma coxa de retalho daqui, ou colar de tela, você achar melhor que seja assim. Eu tiro a coxa de retalho que é mais simples, né? O colar de tela fica um pouco maior. Eu não sei se eu estou na capacidade de colar de tela, mas vamos tentar fazer uma coxa de retalho. Vamos tentar unir o que eu juntei aqui, tudo baseado dentro da doutrina, do Evangelho de Cristo, para que a gente não se escorregue, não saia fora. Ela diz assim: vive-se na atualidade dias de descontrole emocional e espiritual na Terra. Alguém tem dúvida disso? Então,
dúvida disso, eu não pedi para ir no passe antes de começar a dar o negócio. Está fora da caixinha, né? A gente sabe que os momentos são momentos conflituosos, momentos difíceis, né? Não só para todo mundo, porque se for toda a relação aqui na planeta, são duas emoções que estão na Terra. Então, nós estamos nesse momento também. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente não sabe onde a gente está. E ela continua: o tumulto desenfreado invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. Trata-se de uma guerra íntima não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam o ser e a sociedade. Não vou entrar em detalhes de muita coisa, de coisas que estão acontecendo, de números que as pessoas não sabem, sobre suicídio, sobre doenças, sobre processos que estão acontecendo, porque às vezes não está acontecendo com a gente, mas tem que tomar muito cuidado, porque está acontecendo dentro da casa da gente. Da mesma forma que as doenças do coração são silenciosas, as doenças da mente também são. Às vezes a gente está vivendo com uma pessoa que está em processo de depressão dentro de casa pela algum motivo, às vezes não percebe. Porque nós mascaramos muito. Nós fazemos máscara demais. Então, às vezes, a gente até finge que não está sofrendo. E é um erro, a gente não deve fingir. A gente deve ser sincero. E se não está dentro da casa da gente, ou às vezes não está conosco mesmo, porque o índice que a gente... Eu falo porque eu estou numa área lá, né, na AMP, estou dentro do centro, estou na mediúnica, estou no atendimento médico espiritual, estou todo dia, todo no consultório, e a gente percebe que a quantidade de pessoas que têm algum problema aí silencioso, e eu falo que muitos espíritos, como nós, sem diferença, porque nós estamos passando por esse momento. Eu não vou me prender a isso, mas para a gente chegar nas conclusões, que a gente tem que começar a perceber, prestar atenção em nós, naqueles que estão conosco, naqueles que estão ao nosso redor, na nossa família, né? Os amigos da casa espírita, porque às vezes a gente não recebe. Por isso que eu falei já no início aqui que é importante vir, porque às vezes a presença faz com que a pessoa conviva e às vezes recebe um abraço, um carinho, né? Abraço cura, carinho cura, amor cura. E às vezes deixa de dar. E às vezes deixa de receber. Né? Aí ela continua dizendo, são as brigas internas. Olha onde ela está chegando. Ela está falando para cada um de nós. As brigas internas, quando a alma está em disputa consigo mesma. As principais responsáveis pelo desequilíbrio que explode, atormentando a vida e as famílias. É que parece pesado, mas é uma verdade. A gente não tem que ter receio de escutar isso, porque é para a gente atentar mesmo. Esse é aquele grupo do cãozinho que faz a gente levantar. Eu lembro lá no começo, lá de espírita, eu tinha uma raiva danada. Porque o jeito que ele tratava o Chico, eu falava assim, que isso? Eu não quero ter nenhum mentor desse lugar. O homem está lá sofrendo, ele está lá, o cara está com problema do outro, ele se deitou, vai trabalhar, aquela coisa, cara, sabe? Eu falo, o que é isso? Mentor tem que ser bom, sim, né? Para ajudar a gente. Hoje eu digo que eu queria tanto que eu não batesse na minha porta. Pegar as pernas e falar, levanta daí, vai trabalhar. Porque hoje eu reconheço que ele sabia que o Chico estava ali para aquilo, e não tinha nada ali de maldade, nada de... Ao contrário, tinha muito carinho. O Chico e o Emmanuel eram dois irmãos, no sentido espiritual da palavra, né? Então, quando a gente olha isso aqui, o objetivo aqui não é trazer o processo traumático da vida, mas é para a gente reconhecer que o tema começa aqui com maturidade espiritual. Então, é como se ele tivesse sendo chamado de imaturo espiritualmente. Mas vamos continuar. Se eu estiver sendo muito pesado, vocês me falam, se eu estiver sendo muito rígido, que eu não vou. Eu só quero ficar sabendo se eu estou sendo. Se eu estou conseguindo o que eu estou querendo, né? Mas nós vamos falar com muito carinho. E aí ela continua assim. Olha só como que ela vai
aquecendo a coisa, ela vai dizendo assim, mas se não sabemos o que é bom e verdadeiro, ou o que queremos realmente, ou o que estamos fazendo da nossa existência, para onde estamos nos conduzindo? Ela diz, esse perdido, aquele ser imaturo espiritual, porque está naquela guerra íntima, nesse processo todo, porque onde que estou indo? Se eu não tenho essa noção aqui, ó, do que é verdadeiro, do que realmente nós queremos, o que nós estamos fazendo da nossa existência? Eu prefiro a existência aqui, porque daqui a pouco nós vamos entrar nessa questão da existência. Para onde estamos nos conduzindo? A gente que é espírita ainda, depois eu sei que aqui parece que eu vou chovendo molhado, mas não vou não. No final a gente vai perceber que não é tão bem assim. Mas se a gente pergunta, 99% das pessoas que não são espíritas, que não têm evolução espiritual, se pergunta assim, qual é o objetivo da vida? Ah, você vai ficar. Primeiro, não sei se vai ter resposta. Talvez tenha outra resposta, mas o objetivo, a questão da existência mesmo, não vai ter. Mas ela continua, olha só. É muito difícil alterar o padrão de pensamento, sentimento e comportamento de uma vida inteira se não sabemos exatamente quem somos. Como é que eu vou alterar uma coisa que eu não sei? Né? A gente se acha certo. Né? Eu brinco que tem pessoas que conversam comigo, eu fico conversando, tem hora que dá vontade de rir, tem hora que dá vontade de chorar, tem hora que dá vontade de correr, de fugir. Eu falo que depois que as pessoas escutaram que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, tem muitos que acham que é Deus. Né? E tem muitos que dizem que Deus é igual a ele, mais ou menos, mas nunca coloca certas posições diferentes. Mas vamos continuar. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, não sabemos exatamente quem somos e quais as nossas reais necessidades. Tá bom? Eu vou costurar. Começando a colocar os primeiros detalhes aqui, nós vamos costurar. E uma das razões para não efetuarmos as mudanças necessárias é que nos conhecemos apenas parcialmente. Nós não nos conhecemos. Eu vou não estar aqui, mas eu vou. A gente está na doutrina, a gente conhece. Pergunta 922 livros. Kardec pergunta assim: qual o meio mais prático e eficaz? Não é só prático, é eficaz. Tem que ser prático e eficaz. Que o homem tem para caminhar bem na vida e se livrar das injunções do mal na terra. Qual a resposta de Santo Agostinho? Um sábio da antiguidade não diz: conheça, já te digo. Se a gente conhecer esse livro, a gente está partindo de todas as questões. Mas então, você vê que a pergunta, a resposta vem de uma pergunta que está lá, para a gente trazer para a gente mesmo, para a gente começar a pensar. Porque a gente sabe muito dos outros, não é verdade? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, aqui não tem ninguém desse jeito, né? Aqui todos nós, nenhum dos dois, se a gente perguntar sobre os outros, a gente sabe da vida de toda a pessoa. Na verdade, a gente fala assim, não, minha vida está ótima, eu estou indo lá no Jerônimo Mendonça, eu estou fazendo isso, igual a gente fica lá, eu sou da luta, eu sou de caridade, eu sou tudo, né? Aí ela diz que a gente não compreende o suficiente para perceber quanto tais mudanças efetivamente precisam acontecer. É aquela parada de dizer assim, o que eu preciso mudar em mim? Esse é o verdadeiro objetivo. E ela diz assim, olha como é que ela conhece a gente. Pode parecer que as pessoas só pensam sobre essas coisas. Pode parecer. As pessoas pensam essas coisas. Porém, na prática, são poucos os que conseguem realmente compreender a essência de seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e da realidade das suas espécies. A Joana de Anjos fala, numa das mensagens dela de Divaldo, ela diz que 85% da população do mundo está dormindo, em sono. Né? E alguns pensadores aí dizem que ela é muito otimista. É mais do que isso. E aí a gente fica pensando, né? Será que eu estou nos 10, 15%? Tá? Será que eu estou dormindo? Ou será que de vez em quando eu durmo?
Hoje eu falando, atendendo uma pessoa, eu virei para ela e falei assim, eu não sei quem é pior, o vampiro ou quem deixa pescoço para ele. Não é verdade? Porque se eu percebo que o vampiro está por perto, primeiro que eu tenho que fazer é tirar o pescoço fora. Né? Mas se eu não estou percebendo, o que acontece? Eu acabo sendo desligado, não é assim? Então vamos lá. Vivemos, olha só, parece que foi escrito hoje de manhã no Estadão, né? Saiu do Globo, na G1, né? Na Jovem Pan, sei lá onde passa. Vivemos em uma época em que prevalece o mais rápido, tudo tem que ser para hoje, fácil, né? Depois do iFood, cozinha, ficou segundo plano. Não sei se está faltando dinheiro, senão o cartão de crédito vai decidir, né? Porque senão a gente vai pedir tudo que tem que ser fácil e divertido. As pessoas não querem mais sofrer. A gente pega o jovem despreparado, às vezes o adulto despreparado, por quê? Porque não enfrentam realidades. Aí ele começa a criar fugas espetaculares. Então, olha, a sociedade rápido, fácil e divertido, ou seja, a superficialidade, as aparências. Ela está correta, né? E olha que esse livro aqui não é de hoje, não. Esse livro aqui é de lá de 80 para 90. Parece que foi agora. Assim, e por falta desse tipo de reflexão, muitos agem impensadamente, não medindo o alcance de suas atitudes e nem se dando conta das coisas ao seu redor. Então, nós vivemos com zumbis. Eu olho na rua, 90% das pessoas que eu vejo na rua estão com o celular na mão, olhando para o celular, não olha para ninguém, se deixar, passa por cima dos carros, o carro passa por cima das pessoas, e, na maioria das vezes, ainda com fone no ouvido, que é para não escutar nada. E a gente percebe que, cada vez mais, o ser humano não tem mais contato, o ser humano não tem mais noção, e aí a coisa começa a desenrolar. Né? Mas nós vamos chegando lá. Agora, isso é que eu queria falar do reino de Deus, do reino do coração. Já pensou? Já viu? Olha só, o Mark Twain, ele falou no... Mark Twain é um pensador de 1860 e poucos, lá da época de Kardec, lá, e depois, olha a mensagem dele. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre por que você. E a gente morre sem saber. A minha mãe, o dia que eu estou aqui, né? Nasci lá na minha casa, né? Então, isso aqui já é uma reflexão, olha só. Ainda na maturidade espiritual, o Thomas Reck também, que é um pensador lá da época, lá de Kardec, ele diz, ó, o ser humano perdeu o endereço de Deus. E o Divaldo, mais na atualidade, diz que o homem contemporâneo perdeu o endereço de si mesmo. Agora, você imagina bem, a gente deve o endereço de Deus e o endereço de si mesmo, que perguntou quem está indo, então. Não tem GPS com os ambientes, né? Porque para gente saber, você imagina bem, mais ou menos assim, você chama um Uber, e lá no Uber você tem que colocar para onde está indo, não tem? Aí imagina bem que você não coloca, mas fala só onde você está, o Uber chega. Aí ele fala assim, então você está indo, fala, não sei. Onde que vai te levar? E a gente está vivendo mais ou menos assim. Mas vamos entrar mais um pouquinho. Aí aqui começa a nossa reflexão. Necessitamos, penso eu. Aí do pensamento. E olha que essas respostas aqui são os princípios da doutrina, mas eu trouxe aqui que necessitamos, penso eu, fazer uma pausa para reflexionarmos em torno da nossa situação perante a consciência cósmica. Primeiro, qual o sentido da vida? Aparentemente parece que a gente sabe. Mas quando a gente começa a entrar um pouquinho, parece que a gente sabe, mas não quer fazer. Ou não consegue. Eu não sei. A gente tem que conversar sobre isso hoje. De onde viemos? Não é para o local, especificamente. Outro dia uma pessoa falou, mas eu estou pensando em doutrina, mas esse negócio de reencarnação eu não concordo muito, não. Eu acho que você deve começar, porque é uma base. É uma base. Mas por que você não concorda? Não, porque parece eu tenho que voltar do jeito tal. Eu falei, como assim? Ela falou, não, parece que é uma punição, um castigo, por exemplo. Então, quer dizer que uma pessoa lá, numa vida, matou o outro, deu um tiro. Aí, no outro dia, eu volto, eu vou levar um tiro.
para poder... Não, isso aí é hoje por dentro. A encarnação não é assim, não. É assim, vou dar um exemplo. Você, na vida passada, você matou alguém. Aí você volta, né, reencarna dessa vida, e aquela pessoa que você matou vem como sua sogra. Se não tolerar, eu não sei o que é pior. Aí eu não posso assim, nossa, eu não sei o que é pior para ele. Não, a justiça é justa. Brincadeiras à parte, eu falei assim, mas às vezes tem condição. Você é me ama? Ela, nossa, mas é muito sofrimento. Eu falei, melhor não. Aprender a amar não. Mas sabe que as pessoas ainda desconhecem o processo? Porque tem gente que acha, mas se eu não quiser encarnar meu livre-arbítrio, eu falei, vai pensar. Mas aí não tem livre-arbítrio, eu falei, seu livre-arbítrio esbarra a misericórdia de Deus. Está vendo que não é tão simples? Imagina bem a pessoa que está ainda começando a querer mergulhar, que na realidade está querendo saber qual o benefício que vai ter de ser espírita. Não é a responsabilidade de ser espírita, é o benefício. Né? Ele sempre quer saber qual que benefício que eu vou ter fazer isso, né? Sempre assim. Então, de onde vier? Na realidade, é a observação do processo. Para que vier? Para onde vier? Tem gente que me pergunta assim, Marquinhos, como é que esse negócio? Por exemplo, aí eu vou ver. Aí eu vou assim, cara, eu vou para onde? Eu falei, se você quiser. Ela, como assim? Eu vou poder escolher? Eu falei, claro que não. Ela, então, eu vou para o céu, para você ver isso. Ela falou, como é que eu não posso escolher? Eu falei, claro. Mas você tem que saber se jeito para o ingresso. Senão você não entra no cinema. Ela falou, mas eu não estou entendendo isso bem ainda. Eu falei, querido, deixa eu explicar facilmente como é que é isso. Você vai dormir e quando acordar, você vai acordar onde está a sua consciência. Então, o céu e o inferno, ele está aqui. Né? A gente já vive aqui, dependendo da nossa situação, a gente já vive no nosso umbral, no nosso céu, no nosso inferno, no nosso inferno, quando quiser. Né? Então, isso aqui são perguntas que a gente não deve saber respostas só para passar na prova. Isso aqui é para refletir. Né? Para a gente entrar, mergulhar profundamente. Vamos continuar. Aí a gente chega na casa espírita. Essas perguntas vêm, de onde a gente tem essas respostas na casa espírita? Só que o Economio Pires já coloca a casa espírita assim, a casa espírita é um movimento libertador qualificado. Olha que coisa. Porque em nenhum momento Kardec falou que o espiritismo era religião. Ele falou que poderia ser a religião, mas em um momento que você aplicasse na eternidade, era um conceito. Que poderia ser filosofia, mas em um momento que você usasse para poder repercutir a vida. E ciência explica um monte de coisas que a gente não sabia. Mas o Economio Pires diz que a casa espírita é um movimento libertador planetário. Aí a gente se remete a Kardec, perguntando lá praticamente na última pergunta do Espiritismo. Ele pergunta assim ao Espírito: o Espiritismo será a religião do futuro? Qual é a resposta? Não, mas será a base das religiões. Por quê? Porque é muito difícil. Se a gente parar para pensar aqui, sem proselitismo, sem falar porque estamos dentro de uma casa espírita, a gente viver no mundo para transformar o mundo sem essas visões dos processos que nos envolvem. Né? A gente estava falando de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar de Deus aqui, nós vamos entender. O ser humano que não acredita numa reencarnação, o filho que nasce problemático, alguém que nasce com problema, é castigo de quem? Se ele não teve uma vida anterior. É castigo de Deus. Pô, mas Deus castiga um ser que está nascendo pela primeira vez. Aí o pastor se engana que morre assim. Aí daqui a pouco também morre. Aí também não sabe o que acontece depois, mas continua crendo em Deus. Como é que funciona isso? Como é que funciona a vida? A vida começa a ficar naquela loucura de perdido, então eu preciso aproveitar agora. Por quê? Porque eu não sei de onde eu vim. Eu não sei de onde eu vou. Deus, para mim, é aquele cara que, de vez em quando, ele parece que esquece de mim, não é assim? E a gente se perde. O objetivo da doutrina espírita, como libertador planetário, é nos orientar para a conduta diária da nossa vida. Não é para fazer a gente ser mais dignas, felizes,
tá? Eu sou espírita, vou ter crachá, vou entrar, vou publicar, vou chegar lá para você estava lá, Guarabira do Mar, amigo pessoal de Gerando Mendonça, né, que eu trabalhava na UNE e tal, você não vai me levar para lugar, vai me levar para o lugar das orientações, conhecendo e a forma de usar tudo na vida. E aí a doutrina espírita tem os princípios, olha as bases, a existência de Deus. Aí o cara fala, mas isso aí faz todo mundo. Toda religião tem uma existência de Deus, mas não da forma que a doutrina espírita coloca. Né? Aí tem a imortalidade da alma, e aqui começa a complicar. Nós somos espíritos imortais. Acabou, não assim. Nós somos criados um dia por Deus e não temos mais fim. Acabou. Não tem conversa. Né? Nós somos imortais. É outra coisa. Estamos castigados para ser anjos. Olha que coisa terrível. Vamos, né? Mas vamos. Vamos juntos. Comunicabilidade dos espíritos. Aqui começa a complicar a vida de todo mundo. Porque a pessoa não entende que eu sou espírito. Nós estamos nos comunicando. Eu estou comunicando, eu sou espírito. Porque todo mundo leva só para se encarnar, porque ainda não consegue, que daqui a pouco não tem um corpo. Eu achava engraçado para minha mãe. Minha mãe era católica, viada, tanto que eu estudei no seminário, no começo da minha vida, lá com meus 12 anos de idade, a minha mãe era viada. E aí eu fui para o espiritismo, porque a mediunidade com 12 anos, eu ficava tendo que ir, larga os padres e vai para uma curva, né? Assim? É mais ou menos assim? Aí eu comecei a falar com a minha mãe. E assim eu comecei a dar a mão na minha cabeça e na dela. Eu ficava assim, não, mãe, porque os espíritos existem. E fala para ela, eu queria, porque eu nunca provava. Para ela que os espíritos existem, eu estava provado que eu estava louco, né? Eu estava comunicando comigo, aí eu ia fazer. Ela, meu filho, esse negócio não existe. Aí eu digo para ela, a senhora se revela todo dia. Para quem? Nossa, eu Aparecida. Eu falei, mas eu Aparecida eu vou relevar, ainda que era muito só. Mas eu sei que está a ser do seu avô, do seu avô não. Ela disse, sim, meu filho, ele está no céu. Eu falei, ele está muito aqui. Meu filho, essas coisas a gente não tem que discutir. Né? Difícil. Eu vejo espíritas que estão comigo já, 30 anos, que tem medo quando a cortina balança, a porta está muito gigante. Olha que coisa impressionante, né? Imaturidade, facilidade. Que conhece, sabe, mas ainda não convive. Influencia os espíritos das nossas vidas? Muito mais do que pensar, né? A maioria das vezes é eles que estão nos levando aí, né? Vamos embora, o moleque chegou perto do Chico, falou, Chico, pelo amor de Deus, tire esse poço. O Chico falou, vou tirar essa cara. Né? Lei da evolução, né? Olha só, a reencarnação. Aqui o processo também que a gente precisa mais do que a probabilidade dos mundos habitados, aí vai um monte de situações. Mas isso aqui é a base. Isso é base. A gente tem que mergulhar nisso aqui para compreender isso aqui, porque senão a gente vai ficar naquela maturidade lá. Mas vamos mais à frente. Maturidade espiritual. Aqui nós já estamos falando de maturidade espiritual. Para sair da imaturidade para vir para a maturidade. A doutrina espírita nos revela o verdadeiro objetivo da nossa vida, conforme André Luiz nos fala, através da psicografia de Chico Xavier no livro Ideal Espírita. André Luiz diz o seguinte, o objetivo da sua vida na Terra, né, falando para nós, não constitui a autoridade, a beleza ou o conforto efêmero. Ele está dizendo que não constitui isso, mas ele não está dizendo que isso aqui está errado, só está dizendo que não é esse o objetivo. Não constitui isso. Aí ele diz assim, é o aperfeiçoamento espiritual. Esse é o objetivo da nossa vida. Eu posso conquistar. Com um trabalho honesto, justo, digno da minha vida, eu posso conquistar o que eu quiser. Mesmo que eu não seja ninguém, que eu não ultrapasse leis, que eu não corra nada, porque se você seja objetivo, agradece. Né? Mas não é o objetivo. Não é o objetivo. Né? O objetivo é o aperfeiçoamento espiritual. Aí a gente precisa começar a ter uma ideia mais clara de Deus. Aí a gente fala, mas como é que tem ideia mais clara de Deus? Eu fico vendo pessoas, gente que é toda. Então, assim, a gente não só de religião, mas fora dela, dentro dela, daquela coisa toda. Aí eu fico vendo, igual no dia a pessoa que estava aflita da vida, porque comprou um pacote para viajar, estava um hotel desse aí para fora, não sei o quê.
e contratou um motorista para levar no Rio de Janeiro. E por pior das hipóteses, foi muito engraçado, que depois eu peguei essa história e eu construí uma história maior. Porque a pessoa pegou, foi para o Rio de Janeiro com o motorista, para deixar lá, porque o voo saía de lá, e no meio do caminho, na hora que chegou lá, perto da linha vermelha do Rio de Janeiro, tudo parado. Programa de polícia lá no Rio de Janeiro, lá na linha vermelha, aquela coisa toda, e a coisa foi passando dentro da. Os caras não saíram do lugar, não sei o quê, o relógio andando, e ela dizia, vou perder, vou perder. E ela começou a ficar descarada. Moça, você não rei, meu Deus do céu, vou perder o voo, eu 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 vou perder o voo. É que uma hora o trânsito soltou lá mais ou menos, mesmo assim demorou chegar, na hora que chegou lá no bicheiro da empresa, falou assim, olha, senhor Bujão, ela excomungou a humanidade inteira, todinha, que Deus não leva para ela, que a vida dela, tal, não sei o quê, voltou para casa xingando, tal, aquela coisa tal, não sei o quê e tal. 2 horas depois, ficou sabendo que eu um cara. Ela falou assim, Deus, muito obrigado. Eu disse, qual que é o Deus? E outra coisa, o avião caindo lá. Então, Deus castigou os que caem do lado. Então, a gente percebe quem é Cristo nessas histórias da vida da gente. Que eu preparo para ir para a praia, chove. Eu falo, só foi pensar em ir para a praia como se chove. Como se de tudo fosse feito em linha do meu egocentrismo. Ali uma coisa, meu filho tendo vestibular, não passa, eu digo, porque Deus não está lá. Outro nem estudou, até eu estou. Aí eu começo. Tá? E aí, quando eu ganho uma boladinha, eu falo, Deus olhou para mim, Deus não olhou para mim, Deus não olhou para mim, Deus fez para mim, Deus não fez para mim, Deus castiga, Deus premia. Criando o jogo de Deus, barganha. O Elano chama a gente de filhos misérrimos. E fica fazendo barganha com Deus, falando de Deus. E a gente pensa em todo lugar, não. Pensa que é coisa. Porque a gente fala assim, espírito não pensa assim, pensa. A gente pensa, às vezes. Então, hora que a gente cai em uma tela do dedão, então, aquela carne, que dá uma dor assim, parece que ele vai desencarnar, uma coisa. Você fala assim, meu Deus, nossa, que isso, né? Porque parece que ele jogou a pedra no dente. Então, a gente precisa ter uma ideia mais clara de Deus. Aí a doutrina espírita vem só dar uma pincelada e dizer, olha, primeiro Kardec pergunta, o que é Deus? Né? Quem é? Porque a gente materializa Deus como se fosse a nossa imagem de semelhança. Olha que parado. A gente cria o Deus na nossa forma, né? Aí ele responde, é a inteligência suprema. Então esquece. Não tem ninguém, nada, acabou, é supremo, acabou. Então, e a gente não tem nem noção do que é isso. Olha que parado. A gente fica querendo falar de Deus, não sei, a gente não consegue nem pensar o que é Deus. A gente só consegue saber um pouco pelo que a espiritualidade fala. Causa primária de todas as coisas. Então, tudo que existe está na Bíblia. Tudo. Tudo sem exceção. Do homem mais primitivo, ruim de tudo, da planta, o que você imaginar no universo, é obra dele. E a gente depois ele não tem que nem ficar nem duvidar, acabou bom, mas ele falou assim, não creio nisso. É isso que eu falo com algumas pessoas, para de crer nisso. Vira ateu. Não crê mais em nada, fica mais fácil para você, porque senão você vai sofrer, porque você vai ficar duvidando o tempo todo da sua própria crença, da sua própria fé. Aí diz, atributos de Deus. Isso para a gente só entender uma pequena parcela. Olha só, Deus é eterno. Eterno não é para frente só, é eterno que não tem começo, nem fim, nem inexplicável. A gente não consegue entender. Não queira. Não queira. Não é o objetivo. Mas essa é a resposta dos Espíritos. Olha, é imutável. Então, Deus não acorda segunda-feira de manhã nervoso, porque viu fantástico de noite, ficou nervoso com a notícia, aí acordou de mau humor. Não, ele é Deus, acabou. A nossa é imaterial, então ele começa a criar forma.
é único, acabou o assunto, é onipotente, é soberanamente justo e bom, e é amor. Jesus falava, Deus é amor, né? Então, amor no castigo. Olha só, vamos lá. E aqui a gente começa a consciência, agora a gente vai aqui para, porque está vivendo ali, mas é a consciência de quem somos agora. Porque primeiro nós somos para Deus, agora quem somos. Livro dos espíritos de novo, para a gente não fugir da doutrina. Somos espíritos imortais, então acabou. Não vai morrer. É o primeiro problema do suicida. Ele tenta resolver o problema e na hora que ele acorda, vê que não resolveu o problema e arrumou mais um problema e aí vai ter que enfrentar, vai ter que passar até despertar que não é assim que funciona. Né? Então somos imortais. Não tenta morrer para fugir, porque vai ter que resolver o problema de qualquer forma. A fatura vai para o seu endereço. E eles descobrem onde você mora. Você pode acertar. Olha só. Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Deus é a inteligência suprema, nós somos seres inteligentes, nós somos parte de Deus, integrante. Né? A imortalidade dos espíritos constitui um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Isso aqui acabaria com metade dos problemas da Terra se o homem acreditasse. Porque ele entender que não é só esse pedacinho que a gente percorre aqui. Né? Semana passada foi muito engraçado. Eu não sei se você me dá uma palestra no tanto, como sempre eu faço, né? Eu vou falando, daqui a pouco eu vou vendendo coisas que eu não ia falar. Na semana passada tem uma amiga da minha esposa. Eu falo amiga porque ela continua sendo amiga. E ela teve lá na minha casa na quinta-feira, com a minha esposa lá, ela estava feliz pra caramba, porque primeiro que era o aniversário dela, na quinta-feira passada. Segundo que ela tinha conseguido a aposentadoria dela. Ela tinha aposentado, da minha idade, 62 anos. Ela aposentou naquele dia, chegou a receber a carta de aposentadoria naquele dia, aniversário dela, presente de Deus, né? Foi para casa ainda, quem chegou em casa quentinha, surpresa, todo mundo. Parabéns, assim, bolinha, cantou, tal, acabou certinho, todo mundo embora, tomou um banho, ó, morreu, desencarnou, infarto. E aí, minha esposa não ficou sabendo outro dia de manhã, falou assim: eu fui alguns quantos dias. Eu falei: se você quiser, leva para ver de um, você pode continuar vendo. Não com frieza, não falei com frieza. Mas eu achei assim, tá? Olha, minha esposa inteligente, foi a última que viu, foi aquele monte de sentimento, eu entendo o sentimento. Mas foi muito feliz, que bom você desencarnar assim. Aí eu estava falando assim: que bom. Eu não vi a opção dela, o processo dela, a gente não sabe a hora que o trem vai parar e mandar a gente descer com a estação. É porque a gente tem uma mania muito interessante de ver as coisas. A pessoa tem que ficar doente, ir para uma cama de hospital, ficar 4 meses lá sofrendo, para depois morrer, para a gente ficar feliz. Para a gente acostumar que o outro vai morrer. Morreu. Desenganou. O que tem de sobrenatural? O meu apego, o meu egoísmo, a minha falta de compreensão. Eu não estou falando do sentimento da amiga, eu não estou falando da presença, eu não estou dizendo isso. Mas se a gente tem um nível de compreensão maior, a gente olha para eles como uma naturalidade. É fácil? Não, porque ainda somos imaturos espiritualmente, que é natural da nossa etapa da vida. Mas a gente precisa começar a trabalhar para adiantar um pouco disso, porque daqui a pouco vai ser eu. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo amanhã que eu terminei a palestra aqui e desencarnei. E aí, foi a última palestra que eu fiz aqui. Estou desencarnando. Eu sei que parece pesado, mas parece que isso é uma coisa que você vai falar, você está dentro de uma casa espírita. Ninguém está falando que eu quero que alguém morra aqui, hoje da manhã. Não é isso, não. Mas isso não é natural? A pessoa desencarnada? Ou não é natural? É realidade. Mas isso é tudo. E outra coisa, aqui não é um lugar verdadeiro do espírito, aqui é temporário e passageiro. Mas a gente não encarna assim. Porque ainda nos falta ainda muita coisa para a gente contar.
E volta a dizer, não é que quero que alguém desencarne aqui, não, por favor, porque senão ele desencarne vocês aqui depois, vai dizer que foi bom a dor, pelo amor de Deus, vivam mais um tempo, pelo menos até o outro palestrante vir aqui, tá? Por favor. Olha só, uma vez definido que somos espíritos eternos, filhos do mesmo Pai, luz da mesma luz, sujeitos às mesmas leis, direitos e obrigações, olha só, você está lá no espírito, está tudo da mesma forma, e participamos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos como individualidade, vida após vida, somos hoje o que nós fizemos ontem, seremos amanhã o que fizemos hoje. Né? Nós somos a nossa própria continuidade. Quem serei eu amanhã? A minha continuidade do agora. Não vai mudar. Não. Assim que eu desencarnar, eu vou continuar sendo eu, continuando. Que a gente acha que às vezes vai criar asinha. Vai ter Aurélio, quando ela põe capureta com a gente, acabar dando livro, a gente vai andar, agora eu sou anjo. Não, eu vou continuar sendo não. Né? Se vocês se perderem no umbral, se eu estiver indo antes, se vocês se perderem no umbral, me chamam, porque eu conheço lá muito bem. Né? Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo, esforço e concordância com as leis de trabalho, amor e justiça. Então, nós vamos ser felizes lá no futuro, lá na eternidade, nós vamos ser felizes. Mas isso é conquistas. Nós vamos galgando, compreendendo, né? A gente vai fazendo. A gente está pesado? Tá bom. Não? Eu sou mentiroso. Né? Olha só. Vamos falar do ritmo do coração para a gente entender como chegam as mensagens e como que a gente transfere as mensagens. Jesus, lá em Mateus 6,19, 21, ele fala assim, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa é uma frase dele. A interpretação nossa é muito estranha aqui. Aonde vai estar o meu coração? Aonde estará o meu tesouro? Qual é o meu tesouro? Ele fala que o tesouro está no meu coração, não é isso não. O meu coração já está no meu tesouro. Ele diz que é o contrário. O tesouro vai estar no meu coração e está dizendo que vai estar cá, tá? Ó. Porque onde estiver o meu tesouro, aí lá estará o meu coração. Então eu tenho que primeiro escolher meu tesouro para saber onde está meu coração. Olha só. As sábias leis divinas permitem que tenhamos a liberdade de escolha e de decisão. Cada um de nós é livre para deliberar sobre as ações que desejamos e tentar. Cabendo, obviamente, a obrigatoriedade de recolher o reflexo que virá de cada atitude que tomar. Isso é natural. Se tem alguma coisa errada no nosso processo, está na lei. Não tem castigo, não tem prêmio, não tem nada. É lei. É regra. Cada um seu motivo, por ele, vai acontecer. Daí, certamente, a importância das escolhas. Então, para a gente começar a fazer as mudanças da gente, a gente precisa começar a fazer escolhas diferentes também. Adverte Jesus que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração, informando que a nossa vida estará atrelada aos nossos desejos, anseios e vocações. Olha só, é para fora, né? No processo, as minhas escolhas. Aí, a partir do momento que eu faço isso, é o meu coração. A escolha do meu tesouro. Sendo eles ajustados aos moldes do equilíbrio, da decência e da dignidade, mas eu tenho que ter. É o seguinte. Né? Vamos lá. E aqui a gente entra um pouco no reino de Deus. A gente está construindo uma coisa de retalho, para a gente chegando lá mais perto. Aí vai aquela frase estéril, conhecereis a verdade vos libertará. Está lá no Evangelho. O anúncio do reino de Deus. Olha só que coisa interessante. Quando Jesus chega, a primeira vez que Jesus chegou em Jerusalém, ele chegou no início do processo dele, é uma narrativa do Humberto de Campos. Eu vou ler para vocês, porque eu lembro de trazer o livro, mas eu já tinha escrito, que eu tinha falado já, como deixa. O livro Boa Nova, um anúncio do reino, Humberto de Campos. Ele diz assim: naquele tempo, Jesus, no início de sua missão, chegando a primeira vez em Jerusalém, né? Assentado às portas do templo,
chega até ele um sacerdote e doutor da lei chamado Hanã. Magnetizado pela presença imponente de Jesus, o questiona: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. E aí, de novo questionando, e Hanã pergunta novamente com ar de deboche: o reino de Deus? O que pensa tu ser isto? Eu não vou responder agora, daqui a pouco eu respondo. Então, Jesus começou a missão dele dizendo que estava vindo para implementar o reino. Tudo bem? Mas olha que coisa interessante aqui nessa passagem. Que a gente vai pegar do texto. O reino de Deus aparece 187 vezes no Evangelho. Jesus falando sobre o reino de Deus. 187 vezes. E cada hora ele colocava o reino de Deus de uma forma, dentro de um princípio comum. Mas vamos começar por aqui para a gente entender. Ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E esse momento aqui, que está lá em Mateus 6,33, os homens questionavam o que seria o futuro, sobre o que comer, sobre o que beber, aquelas discussões que a gente fica de vez em quando fazendo, vai ser o futuro, vai ser a coisa, aquela coisa toda. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, vamos usar a doutrina espírita aqui. Questão 614 do Livro dos Espíritos. O que se entende por lei natural? É a única e verdadeira lei criada por Deus para a felicidade do homem. Então, a lei de Deus, sua justiça, é a única lei criada por Deus para a felicidade do homem na Terra. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E Kardec pergunta aí: não está escrito essas leis? A pergunta é séria, porque a resposta é mais séria ainda. Não está escrito a lei. Nada? Consciência diferente. Então, se a gente busca a lei de Deus e começa a trilhar na lei de Deus, nós somos felizes. Se nós começamos a desviar da lei de Deus, nós somos infelizes, porque o homem só é infeliz quando dela se afasta de quem? Né? Mas olha aqui na pergunta 922, sobre das penas e gozos terrestres. Kardec parecia que estava com a gente aqui, ele diz assim: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, aqui na Terra nós podemos ser felizes, sim, dentro da proporção, tem uma base comum. Aí diz assim: olha a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila. E a fé no futuro. O que nós estávamos falando lá no início da maturidade? Sobre necessidade, sobre não saber o que precisa, que hoje é tudo rápido, fácil, superficial e tal. A maioria das coisas que o homem hoje busca dizendo que é necessidade, na maioria das vezes é desejo, que não é necessidade. Quando a gente, olha cá, se a gente tem o necessário, a gente está vivendo. Percebe que a doutrina espírita começa a nos mostrar o caminho? Mas vamos lá. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus disse: o reino de Deus não vem por visível aparência. Esse reino não é exterior, a ponto de alguém dizer: ele está aqui, está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí, aquela pergunta que o Ramon fez: o reino de Deus, o que pensa tu venha a ser isso? E Jesus responde: esse reino é a obra divina nos corações dos homens. E o Ramon questiona ainda: mas você acha, no meio desses homens brutos, sem cultura, sem nada, você acha que vai implementar o reino de Deus? A resposta de Jesus é séria na narrativa do Humberto de Campos. Ele diz assim: não há mármore, por mais duro, que resista ao bulio do amor do grande tesouro. Porque, querendo ou não, Deus vai esculpir o amor de Deus. Quanto mais dura a pedra, mais forte vai ser a batida do bulio. Então, a gente não deve resistir. Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o que quiser, Emmanuel falando, o estado de subjugação da alma criada por ela própria através de reencarnações incessantes
O reino de Deus é uma conquista individual. Então, quem quer ter o reino de Deus tem que conquistar. Então, é uma coisa que vai ser dada. Sabendo que no mundo íntimo da criatura originam todos os princípios bons e maus, concluímos que o egoísmo, a ambição, que nos tornam tão infelizes, deve ser substituído pelo amor sem fronteiras, compreendendo que todos os maus sentimentos são doenças da alma que precisam ser tratadas. Olha as doenças da alma, as doenças do ser, né? Às vésperas de uma nova era, a Terra passa por um período de transição para atingir a fase de regeneração. E no Evangelho do Cristo e na doutrina espírita, nós encontramos a orientação segura para a nossa conduta espiritual. É muito difícil escutar o nome de Deus e de Jesus da boca de alguém. De uma forma clara. Na maioria das vezes, por algum motivo egóico. Mas de uma forma clara é muito difícil. É imprescindível encontrar no nosso mundo íntimo a razão para viver. A alegria de viver é o auto-encontro do ser mortal que somos, que é a auto-iluminação. Jesus disse, no mundo sabereis as pessoas, mas eu venci o mundo. Brilhe a vossa luz, vós sois Deus. Precisamos buscar o reino de Deus, o reino de Deus que está dentro de nós. Buscar a verdade antes que a verdade os surpreenda. Porque pode ter surpreendido a minha amiga, ela desencarnou um pouco ainda. Eu vou perceber Jesus, sou eu. Né? E a coisa não é tão simples. A gente pode ficar meio confuso. A edificação, Missionários da Luz, capítulo 9, a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno, não será tão somente ao preço de palavras que requerido dentro da fé viva, como acontece a comezinhos de serviço da natureza terrestre. É imprescindível a escolha de material, esforço de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstração de equilíbrio, firmeza de linha, harmonia de conjunto e primor de acabamento. Esse é o Emmanuel, dando receita para a gente ouvir o Jesus. Vamos começar. Não precisamos de pressa, só precisamos começar. Aí tem uma outra mensagem do Emmanuel que eu quis trazer aqui, que diz assim, o reino de Deus. Antes de pretendermos o ingresso nos mundos venturosos, salvemos o chão em que nos firmamos, construindo um mundo mais feliz de amanhã pela melhoria de nós mesmos. Não vale contemplar sem agir, nem sonhar sem fazer. Eu vejo gente fazendo caridade lá longe, e aqui do lado dele está tudo errado. Ele não consegue fazer bem. Faz caridade lá, em busca de um monte de coisa. E o processo todo está dentro da minha vida, dentro da minha casa, está comigo, está no meu pensar, está no meu dormir, no meu acordar, no meu agir, no meu relacionar. E a gente acha que o problema está lá. Se o mundo, o reino de Deus é uma conquista individual, aonde que eu começo a obra? Dentro de mim e começando as coisas que estão ao meu redor. Para depois eu fazer lá. Que a gente costuma resolver o problema de todo mundo. E às vezes não resolve também. A gente precisa resolver, porque senão a gente pode cair numa contradição. Olha só, isso aqui todo mundo conhece, né? Reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Não é porque faz uma coisa ou outra. É pela transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre consegue quando tem em si firme vontade. A última mensagem que eu dou de a gente tem que pegar para fazer. E a gente tem que lutar. Então é que a gente tem que sair da acomodação da gente, né? Eu acho que ela não deu uma mensagem aqui para a gente encerrar, vai dar certinho para encerrar. Até que eu vou conseguir. Até que eu vou conseguir. Na maioria das vezes vira quase um seminário, né? Eu trouxe essa mensagem porque eu acho que essa mensagem que é uma mensagem muito interessante. Eles atribuem essa mensagem para você estudar. Mas ninguém sabe verdadeiramente se é. Para mim não importa. A mensagem é bonita. Eu não fico preocupado muito com o autor, eu fico preocupado com o que está trazendo.
Porque não adianta a mensagem do autor ser bom e a mensagem ser ruim. Às vezes é melhor a mensagem ruim ser ruim. Né? E a mensagem diz assim: quando não há nada mais a se pedir, silencie. Quando não há mais nada a ser feito, permita apenas ser, apenas estar, e fica na companhia do teu coração, e este indicará o momento apropriado para agir. Então, isso aqui está convidando a gente para pensar. Quando a lentidão dos dias acomodar tua vontade, enlaçando-se com os nós da incredulidade, descansa e refaz a energia para recomeçar. Não apressa. A prioridade é que tu encontres novamente a tua essência. Né? Que tudo que nós falamos hoje. A tua essência é para que tenhas presente em ti a alegria de ser e de estar. Então, aí diz que está: encontrar Deus na catedral da alma, o reino de Deus em nós. Né? Quando o vazio instalar-se em teu peito, dando-te a sensação de angústia e esgotamento, repara a tua atenção e encontra em ti mesmo a compreensão para esse estado. É necessário descobrir-nos em tais estados para que este não se transforme em desconhecido e, às vezes, no incontrolável. Tudo pode ser mudado. Existe sempre uma nova escolha para qualquer opção errada que tenhamos feito. Quando vires no teu coração que não há nenhuma necessidade de preocupar com sua vida, saiba que ele apenas quer que compreendas que nada é tão sério a ponto de te perderes para sempre da tua dignidade, ficando condenado a não ver mais a luz que é tua por natureza. Não te preocupes. Se estiveres atento a ti mesmo, verá que a sabedoria milenar está contigo, conduzindo-te a momento a momento aquilo que realmente necessita de ti. Confia e vai a teu caminho de paz. Nada é mais gratificante de que ver alguém submergido da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. Alegrai-vos, propôs Jesus. É chegar até vós o reino de Deus. Percebe que o caminho lá da imaturidade passa por um percurso do conhecimento, da luta, de todo esse processo? Então, cabe a nós ter claridade. E outra coisa, sem receio. Eu não ia por quente na obra de vida. Né? Ao contrário, a gente tem que ser claro nesse processo, porque senão a gente fica muito enganado. Né? A gente tem que entender essa compreensão que vai fazer nós sermos esses espíritos verdadeiros que nós precisamos ser. Porque está lá a mensagem: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar de quê? Das instruções da minha vida. Né? Eu espero que a mensagem tenha sido um pouco, talvez, complexa, mas com o objetivo de fazer a força de detalhe para a gente entender que tudo que a gente está precisando buscar é o reino de Deus na nossa própria vida. Né? E que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz e fiquem com Deus. Espero que eu não desencarne hoje, precisa ficar com Deus na consciência. Tá? Era por isso.